Matrizes são vetores de duas dimensões. Temos aqui a definição de uma matriz com 5 linhas e 4 colunas. Usamos os colchetes para especificar o tamanho da primeira dimensão e o tamanho da segunda dimensão. Para acessarmos os elementos de uma matriz, utilizamos essa indexação dupla. Assim como nos vetores nós abríamos e fechávamos colchetes, aqui vamos fazer isso duas vezes. O elemento 00 corresponde a essa posição aqui da matriz. Então, nesse caso, matriz 00 recebe 2, vamos representá-lo dessa forma aqui. Já a matriz 43 corresponde à linha 4, coluna 3. Recebe matriz de 00 vezes 3. Matriz de 00 é 2, vezes 3 é igual a 6. Então, temos armazenado aqui 6. Sempre que temos uma matriz, referimos a primeira dimensão como a linha e a segunda dimensão como sendo a coluna. Para ler uma matriz do teclado, vamos usar uma estrutura de for aninhados. Nesse exemplo, temos uma matriz com 5 linhas e 4 colunas. Vamos, no primeiro for, usar uma variável de iteração i que vai de 0 até 4. Então, o i vai percorrer as linhas. Inicialmente i vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3 e finalmente 4. E quando i está valendo 0, nós vamos percorrer as colunas. Então j vai valer 0, depois j vai valer 1, depois j vai valer 2 e j vai valer 3. Esse for aninhado vai preencher a primeira linha da matriz. Então, se o usuário digitar 1, 2, 3 e 4, é isso que vamos ter armazenado na primeira linha. Em seguida, esse laço interno acaba, voltamos para o laço externo e agora i passa a ter o valor 1. Quando o i passa a ter o valor 1, então vamos colocar o i aqui. I passa a ter o valor 1 e j volta a ter o valor 0. Então, se o usuário digitar 5, 6, 7 e 8, na sequência, vamos ter armazenado na segunda linha 5, 6, 7 e 8. Por quê? Enquanto o i está valendo 1, o j passou de 0, 1, 2 e 3. Então, no caso da última posição, temos i igual a 1 e j igual a 3. Olha lá, i igual a 1 com j igual a 3 é exatamente essa posição. E assim por diante. Então, vamos ler todos os elementos da matriz com essa estrutura de for aninhados. Para imprimir os valores de uma matriz, também vamos utilizar uma estrutura com for aninhado. Agora, um pouquinho diferente, porque no nosso printf, nós temos que imprimir todos os valores da primeira linha e quando chegar no final da primeira linha, que é quando esse for interno acaba, temos que imprimir um enter para pular a linha. Então, veja, assim que o for interno acaba, temos o printf de um /n. Isso vai fazer com que todos os valores da matriz sejam impressos. Como no exemplo anterior, enquanto i está parado em 0, temos j indo de 0 até 3, que corresponde a essas 4 iterações aqui. Em seguida, i passa a ter o valor 1. E j volta a ter o valor 0, depois o valor 1, depois o valor 2 e depois o valor 3. Vocês conseguem perceber como os laços aninhados estão percorrendo a matriz? Implemente essas funções e teste para ver se tudo está funcionando como esperado. Uma observação importante é que o compilador não verifica se você utilizou valores válidos para linha e coluna.
Assim como tínhamos com vetores, agora chamados de unidimensionais, podemos ter comportamentos anômalos. Então, ora pode ter um comportamento de falha de segmentação, ora pode ter a alteração de uma variável do seu próprio programa, e isso é sempre um erro de lógica, um erro de programação. Vamos ver agora algumas opções para a inicialização de matrizes. A primeira opção é zerarmos todas as posições da matriz. Lembrando que posições não inicializadas, tanto em variáveis como em vetores, assim também em matrizes, podem conter lixo. Então, nesse exemplo, após a declaração da matriz de tamanho 5 linhas e 4 colunas, nós temos uma estrutura com dois fors, onde i vai de 0 até 4, então i vai percorrer as linhas, e j vai de 0 até 3, j vai percorrer as colunas. Fazendo com que matriz de ij receba 0. Então, a ordem de preenchimento dessa matriz é essa daqui. Chega no fim da linha, passa para a próxima linha. Chega no fim da linha, passa para a próxima linha. Você consegue fazer um programa que inicialize as matrizes percorrendo primeiro a primeira coluna, depois a segunda coluna? O que precisa se mudar aqui nesses dois fors? Além disso, nós podemos inicializar uma matriz durante a sua declaração. Assim como com vetores nós tínhamos a estrutura de chaves para inicializar um vetor, aqui na matriz também. Nesse caso, você pode declarar a primeira linha entre chaves, depois uma vírgula, a segunda linha entre chaves e novamente uma vírgula. E assim por diante. Vocês estão vendo exatamente o valor preenchido na matriz. Vamos agora fazer um programa que recebe uma matriz de tamanho 4 por 3. Nessa matriz temos na primeira linha os valores 1, na segunda os valores 2 e assim por diante. E eu quero que esse programa imprima a soma de cada linha. Então, nesse caso, vai ser 4 vezes 1, depois 4 vezes 2, depois 4 vezes 3 e assim por diante. Então, você deve imprimir a soma de cada linha aqui. Vamos ver como implementar esse programa. Vou criar um programa com o nome soma matriz. E na minha função principal, eu vou declarar a minha matriz com o nome de M. Na verdade, são 5 linhas e 4 colunas. Para inicializar no formato em que está o enunciado, eu preciso fazer um laço aninhado para percorrer a matriz. Então, o primeiro laço percorre as linhas. Quantas linhas eu tenho? 5. O laço interno percorre as colunas. Quantas colunas eu tenho? 4. E o que eu vou guardar na posição M de IJ é igual a I mais 1. Por que I mais 1? I começa com 0. J também começa com 0. Na primeira iteração, nós vamos marcar na matriz 0, 0, o valor de 0 mais 1, que é 1. Em seguida, J vai ser incrementado. E agora temos na posição 0, 1, o valor 0 mais 1, que é 1. E assim por diante. Quando o I é incrementado, J volta a valer 0. E agora vamos armazenar na posição 1, 0, o valor 1 mais 1, que é 2. Então, 1 foi atribuído para a primeira linha completamente. Foi 1, 1, 1, 1.
E depois, vamos atribuir 2, 2, 2, 3, 3, 3 e assim por diante. Vamos fazer aqui no nosso programa um laço aninhado que imprime a matriz para vermos se fizemos corretamente a criação dela. Então, assim como tínhamos lá no slide, precisamos de um for dentro do outro, com as variáveis de controle I e J. Vamos imprimir o valor inteiro e colocar um tab para a separação deles. Qual é o valor inteiro? O valor que está na posição IJ. Após imprimir completamente uma linha, por exemplo, a linha 1, 1, 1, 1, precisamos de um /n para pular de linha na nossa formatação. Vamos ver se o nosso programa está correto. Vou compilar o soma matriz e executá-lo. Vejam, ó, temos a matriz com os valores 1, 1, 1 na primeira linha, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e assim por diante, até a última linha. Que era exatamente o que o nosso enunciado pedia. Agora, uma vez calculado corretamente a matriz, nós precisamos imprimir a soma de cada linha dessa matriz. Precisamos percorrer todas as linhas, então as 5 linhas que a gente vai percorrer aqui. E para cada uma dessas linhas, nós vamos usar uma variável chamada de soma, que começa com 0. Então essa variável é inicializada com 0. Dentro da linha I, nós vamos percorrer todas as colunas J, indo de J de 0 até 3. E então vamos acumular em soma o valor que está na matriz IJ. E no final vamos imprimir o valor de soma e pular linha. Então, quando I é igual a 0, soma começa com 0 e J vai valer 0, 1, 2, 3. Com J valendo 0, temos que M de IJ é igual a 1. Quando I é igual a 0 e J é igual a 0. Depois, I continua como 0, J passa a ser 1. Vou apagar aqui. Quando J é igual a 1, veja aqui a matriz. I igual a 0 e J igual a 1. Também é 1. Então, 1 aqui também. I igual a 0 e J igual a 2 na próxima iteração. Temos um 1 também. I igual a 0 e J igual a 3. Temos 1 novamente. Qual vai ser o valor acumulado aqui na nossa variável soma? Vai ser igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 1 vezes 4. Vamos ver se esse programa está calculando corretamente. Vejam, temos aqui a nossa matriz M e depois as somas. Eu vou imprimir aqui somas para ficar mais fácil a nossa visualização. Somas, 2 pontos e pula a linha. Vamos compilar e executar mais uma vez. Então, dado essa matriz, a soma das linhas é 4, 1, 1, 1, depois 8, 2 vezes 4 é 8, depois 12, porque temos 4 vezes 3, depois 16, 20, e o nosso programa está correto. Temos aqui uma implementação com uma pequena variação. Aqui nós já declaramos a matriz, e não lemos do teclado. E também acumulamos na variável soma. Essa variável foi sendo impressa linha a linha. Veja que aqui soma foi declarada fora do for e inicializada com 0. Lá no nosso exemplo, soma foi declarada dentro do for.
Nós vamos ver mais para frente no curso o que isso significa. Mas por enquanto, a gente deve saber que sempre que o nosso laço retorna, executa o passo, faz a verificação e começa a executar os comandos, soma é uma nova variável inicializada com zero. Vamos aprender mais sobre escopo de variáveis um pouquinho mais à frente no curso. Os elementos de uma matriz também são armazenados de forma consecutiva na memória do computador. Dado uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, temos todos os elementos da primeira linha armazenados de forma sequencial. Em seguida, teremos os elementos da segunda linha e assim por diante. É importante observar que o acesso à matriz indo da primeira coluna para a segunda coluna para a terceira coluna faz com que o acesso à memória também seja sequencial. A estrutura de leitura e de escrita que nós vimos faz exatamente esse acesso, que na memória do computador é traduzido como um acesso sequencial. Enquanto que, se você realizar um for que lê ou acessa toda a primeira coluna, esse acesso é traduzido no computador como um acesso esparso à memória. Quando a gente acessa a memória em posições aleatórias, isso pode ter um custo no desempenho do seu algoritmo.